Foi no segundo dia de trabalho que Clara ouviu a frase que ficaria ecoando na sua cabeça por dias. Esses meninos são mudos, mas parecem selvagens, gritou a governanta Patrícia do alto da escada, enquanto a equipe de limpeza silenciava, fingindo que não ouviu. Clara estava no corredor do andar de cima, com o balde na mão e os joelhos doloridos. Havia sido contratada às pressas depois que a antiga faxineira pediu demissão. A mansão dos Monteiro era gigante, e tudo ali parecia limpo demais e frio demais. Mas o que a incomodava não era o brilho do mármore ou o silêncio dos corredores. Era o que havia atrás da porta azul ao fundo do corredor. O quarto dos gêmeos Daniel e Davi. Tinham 9 anos e eram filhos do poderoso empresário Arthur Monteiro. Todos sabiam quem ele era, mas quase ninguém sabia lidar com os filhos dele. E não era porque eram ricos, era porque eram mudos. Clara havia-os visto rapidamente no dia anterior, quando um deles saiu correndo descalço pelo jardim. Segro o agarrou pelo braço e o arrastou de volta sem dizer uma palavra. Ela ficou olhando da janela e sentiu uma fisgada no peito. Havia dor ali. Havia algo que ninguém queria ver. Naquela manhã, enquanto passava pano no corredor, Clara viu a porta. Azul se abria. Dois meninos. Ela achava que era Daniel. Saiu de cabeça baixa, com um brinquedo nas mãos. Ele caminhava devagar, como se tivesse medo de fazer barulho, mesmo sendo mudo. Olhou para ela por um segundo e abaixou os olhos. Foi quando o brinquedo escapou de sua mão e caiu com um som seco. Clara se abaixou, pegou o carrinho e estendeu para ele com um sorriso. Aqui, amorzinho. Tá tudo bem. Eu também deixo as coisas caírem, disse ela com voz doce. O menino hesitou. Olhou para os lados, como se esperasse levar bronca. Então esticou a mão devagar, pegou o brinquedo e sussurrou algo. Não era uma palavra, mas um som rouco, como uma tentativa frustrada de falar. Clara congelou. Ela se aproximou mais um pouco. Você tentou dizer alguma coisa? Ele recuou, apertando o carrinho contra o peito, e sumiu para dentro do quarto azul. A porta bateu devagar. Clara ficou ali parada, sentindo o coração acelerar. Aquilo não era normal. Aquilo era um pedido de ajuda. Mais tarde, enquanto esfregava os azulejos da cozinha, Clara comentou discretamente com a cozinheira, Dona Rita, um dos meninos. Ele tentou falar comigo hoje. Dona Rita suspirou fundo e abaixou o fogo da panela. Minha filha, melhor não se envolver. Ele já tem laudo, psicólogo, neurologista. Todo mundo já disse que são mudos mesmo. O patrão não gosta de alimentar esperança. E os meninos? Bom, vivem trancados porque não obedecem ninguém. Mas criança muda. Não é criança surda. Ele entendeu tudo que eu falei. Nos olhos. Tentou responder. Insistiu Clara. E é aí que mora o perigo. Retrucou a cozinheira. Se você começa a acreditar, depois não consegue largar mais. Essa casa já devorou muita gente boa. Clara engoliu seco. Mas não, ela já estava envolvida. Nos dias seguintes, ela começou a limpar o quarto dos meninos sempre que podia. Observava os desenhos nas paredes, os brinquedos encostados, o silêncio que pesava. Um dia, encontrou papéis rabiscados em símbolos repetidos. Eram tentativas de escrever dulce e comunicar. Num canto do quarto, havia uma lousa, esfregada, apagada, mas com marcas de giz. Escrito em letras tortas, lia-se: Dói a garganta, eles escrevem, murmurou Clara. A voz embargou. Pegou um pano e limpou a borda da lousa com cuidado. Depois desenhou um rostinho sorrindo com 2 olhinhos e uma boca grande. Ao lado escreveu: Hoje está melhor. Deixou lá e saiu. Não sabia se eles veriam, nem se entenderiam. Mas era um começo. Na tarde seguinte voltou para o quarto com o balde e o pano. A lousa havia mudado. A carinha que ela desenhou agora tinha uma lágrima
e uma boca pequena. Abaixo, com dificuldade, alguém havia escrito: não. Clara se ajoelhou diante da lousa e sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez, sentiu que aqueles meninos não eram mudos, eram silenciados. Foi então que eu se levantar. Ela saiu, com os dois olhando para ela, Davi e Daniel, um de cada lado da porta. Os olhos castanhos, idênticos, atentos. Eles não sorriam, mas também não estavam com medo. Estavam curiosos. Ela não disse nada, apenas desenhou outro rostinho feliz na lousa, pegou seu balde e saiu. No corredor, a governanta Patrícia passou por ela bufando. Deixe esse quarto para a cuidadora, não é seu lugar. Clara sorriu com ironia. E o que é o meu lugar, dona Patrícia? Onde ninguém escuta ninguém? Patrícia não respondeu. Seguiu adiante. Naquela noite, Clara ficou acordada pensando nos gêmeos, em como os olhos deles não pareciam vazios, em como o mundo havia desistido deles cedo demais. No dia seguinte, antes de começar a faxina, levou um pacote escondido no bolso, um giz colorido. Tinha certeza de que as respostas estavam naquele silêncio. E, sem perceber, havia acabado de acender a primeira fagulha. O relógio da mansão marcava 7:30 da manhã, quando Clara, com os cabelos presos, num coque simples, e o uniforme, ainda com cheiro de sabão, subiu as escadas com passos firmes. O corredor estava vazio, exceto pela luz tímida que entrava. Pelas janelas altas, ela carregava um único objeto no bolso, o giz colorido. Respirou fundo ao chegar na frente da porta azul. Batou d'olive, 3 toques suaves, como quem pede licença para entrar num mundo esquecido. Ninguém respondeu, mas ela entrou mesmo assim. O quarto estava quieto, como sempre. O tapete macio abafava qualquer ruído. Os brinquedos continuavam arrumados demais para parecerem usados, e a lousa ainda exibia o rostinho triste que ela desenhara na tarde anterior. Ao lado da cama, Davi estava sentado com as pernas cruzadas, observando-a. Daniel surgiria minutos depois, de dentro do armário, onde aparentemente gostava de se esconder. Clara se agachou perto da lousa. Hoje é um bom dia para mudar de cor. Vocês não acham? Disse, enquanto retirava o giz verde do bolso. Vamos começar com o verde da esperança. Ela desenhou uma flor simples com 3 pétalas e escreveu: como vocês se sentem hoje? Por alguns segundos, só o silêncio respondeu. Mas intuou. Davi se aproximou, hesitante. Pegou o giz com os dedos trêmulos e desenhou um ponto de interrogação. Torto. Clara regalou os olhos e sorriu largo. Isso é uma pergunta. Você quer saber como eu me sinto? Ele não respondeu, mas ficou ali, parado, observando o seu rosto. Daniel apareceu logo depois, arrastando um carrinho azul nas mãos, e sentou ao lado do irmão. Clara respirou fundo e continuou. Eu me sinto feliz de ver vocês dois. E vocês são muito mais inteligentes do que as pessoas aqui acham. E eu prometo que não vou parar de escutar vocês, mesmo quando ninguém mais escutar. Daniel soltou um suspiro e puxou o giz vermelho. Escreveu um símbolo que parecia um coração com um X no meio. Clara não entendeu, mas sentiu um aperto estranho no peito. Nos corredores da mansão, ninguém sabia o que se passava dentro daquele quarto. A faxineira, que deveria apenas limpar e sair, estava construindo um elo invisível com aqueles meninos esquecidos, um elo de escuta, e no silêncio deles, ela ouvia coisas que ninguém mais era capaz de perceber. Clara começou a adaptar a sua rotina. Limpava o quarto devagar, mas conversava o tempo todo. Contava histórias, descrevia os objetos que usava, nomeava cores, falava dos cheiros da rua e das receitas da cozinha. Hoje a Rita fez bolo de fubá. Vocês já comeram bolo quente, com manteiga derretendo? É quase
Como um abraço na barriga, dizia, sorrindo. Davi levantava as sobrancelhas como se reagisse ao cheiro, e Daniel apertava o carrinho contra o peito, atento a cada palavra. Naquela tarde, Clara decidiu fazer algo mais ousado. Trouxe da cozinha um copo plástico com água e uma flauta velha, que ganhara anos atrás numa feira. Sentou-se no chão, de frente para eles, e começou a tocar uma melodia suave. Os olhos dos gêmeos brilharam. Esse som, disse Clara, pausando a música, menos ele entra nos nossos ouvidos, mas também pode entrar direto no coração. Vocês conseguem sentir? Daniel esticou a mão lentamente e tocou a lateral da flauta. Depois, com a ponta do dedo, tocou a garganta. Fez isso 2 vezes. Você quer saber como o som sai daqui? Ela perguntou, apontando para a própria boca. Ele assentiu. Foi a primeira vez que Clara percebeu o verdadeiro desejo dos meninos falar. Eles não eram apenas silenciosos. Estavam presos no próprio corpo, tentando quebrar as correntes com cada gesto. Clara passou a usar pequenos espelhos com eles. Mostrava a própria boca se mexendo, pronunciando palavras lentas e abertas. B-U-L-E, boca, grande, língua baixa. Vocês tentam? Os dois imitavam um movimento com a boca, mas sem emitir som. Ainda assim, havia progresso. Um progresso que ninguém via, menos só ela. Durante uma pausa, Clara escreveu 3 palavras na lousa. Posso ser amiga? Davi correu até a cama, puxou um bloquinho de anotações e rabiscou algo com lápis. Voltou e entregou o papel. Escrito com letra tremida. Sim. Na cozinha, horas depois, Clara não conseguia esconder o sorriso. Dona Rita reparou. O que aconteceu, menina? Ganhou na loteria? Melhor que isso, um menino mudo me escreveu. Sim. A cozinheira franziu a testa. Você está indo longe demais com isso. Clara, olha que o patrão não gosta de funcionários que se intrometem. Isso aí pode acabar em confusão, Dona Rita. O que acontece? Se ninguém nunca se intrometer, eles vão ficar nesse silêncio para sempre. A cozinheira não respondeu. Apenas mexeu a colher dentro da panela, pensativa. Na manhã seguinte, Clara levou uma folha em branco para o quarto. Escreveu o próprio nome em letras grandes e deixou sobre a cama. Esperou. Davi olhou a folha, depois pegou o lápis e rabiscou. Algo. Entregou de volta. Davi, ela sorriu. Entregou outra folha. Agora era a vez de Daniel. O menino hesitou, mas escreveu. Danal, com um N faltando. Tá lindo, disse Clara com entusiasmo. Posso chamar vocês de meus amigos? Daniel apontou para o coração. Davi bateu palmas uma vez. Ali, naquele quarto onde ninguém ouvia nada, surgiu uma amizade feita de gestos, sons embrionários e palavras escritas com coragem, e Clara, com toda a sua simplicidade, ouvia o que ninguém mais se importava em escutar. A chuva fina batia nos vitrais da mansão quando Clara entrou mais cedo naquele dia. Algo dentro dela não a deixava em paz. Desde que Davi escrevera seu nome e Daniel começara a imitar palavras com a boca, ela sentia que havia uma história escondida, algo maior, algo que estava sendo cuidadosamente apagado pelos que diziam se importar. Depois de deixar os meninos brincando com massinha colorida, Clara seguiu para a ala mais antiga da casa. Ali, segundo Dona Rita, ficava o antigo escritório da falecida esposa de Arthur Monteiro. Ninguém entra lá, ela havia dito, desde que a senhora Laura morreu. Ele trancou tudo, mas a chave da limpeza servia em quase todas as portas da mansão. Clara hesitou diante da maçaneta. Coração apertado. Não estava ali por curiosidade, estava por justiça. O cheiro de mofo veio primeiro. O escritório parecia parado no tempo. Havia estantes cobertas de lençóis brancos, molduras de fotos cobertas por poeira
e uma escrivaninha de madeira nobre, onde repousavam livros, papéis e cadernos com capas floridas. Ela começou a vasculhar com cuidado, respeitosa. Em uma das gavetas encontrou pastas médicas, prontuários antigos com o nome dos meninos, laudos carimbados com datas dos primeiros anos de vida. Um em especial chamou sua atenção. Quadro sugestivo de mutismo seletivo associado a trauma emocional precoce, capacidade auditiva e neurológica preservada. Clara leu e releu. Eles não são mudos de nascença, sussurrou para si mesma. Mais adiante, uma anotação à mão, com letra delicada e trêmula, provavelmente de Laura, dizia: eles tentam falar, mas quando Arthur entra no quarto, congelam. Tenho medo que seja algo mais profundo. Clara sentiu a pele arrepiar, recolheu os papéis e colocou dentro do bolso do avental, antes do sair. Olhou para uma fotografia moldurada e empoeirada. Laura Monteiro com os 2 meninos no colo, ainda bebês. Todos sorriam. Naquele sorriso estava a verdade que ninguém mais via. De volta ao quarto dos gêmeos, Clara encontrou Davi deitado no chão, olhando para o teto, enquanto Daniel rabiscava numa folha. Ela entrou devagar, tirou os papéis do bolso e se ajoelhou diante deles. Vocês lembram da mamãe? Perguntou, mostrando a foto. Os 2 se entreolharam. Daniel pegou a imagem e passou o dedo sobre o rosto da mulher. Depois, desenhou um sol. Davi pegou o lápis azul e desenhou uma lágrima. Vocês sentem falta dela, né? Nenhuma resposta veio, mas o silêncio estava carregado de saudade. Clara deixou a foto sobre a cama e saiu com o coração apertado. Desceu até a cozinha, onde encontrou o motorista da casa, seu Mauro, tomando café. O senhor trabalhava aqui na época da dona Laura. Trabalhava sim. Boa mulher. Morreu cedo demais. Os meninos eram grudados nela. Depois que ela se foi, o doutor Arthur se trancou por dentro e os meninos ficaram mudos logo depois. Seu Mauro desviou o olhar, hesitando. Ficaram, mas isso ninguém fala aqui. A psicóloga vinha de vez em quando, mas o patrão não queria saber de terapia. Dizia que era frescura de criança rica. Clara engoliu a revolta e o laudo médico. Ele nunca deixou seguir. Enterrou tudo em papéis. Disse que os filhos eram mudos e pronto. A faxineira subiu com passos rápidos. Sentia-se dividida entre o dever e a consciência. Não podia deixar aquilo assim. Naquela noite, escreveu uma carta à mão. Explicou tudo. O que havia descoberto. Os papéis, os desenhos, os gestos dos meninos. Pediu que Arthur contratasse uma nova equipe médica, que desse chance a um diagnóstico verdadeiro. Dobrou a carta com cuidado, colocou num envelope e entregou. Ao motorista: o senhor pode dar isso diretamente ao Dr. Arthur? Por favor? É importante, pode deixar Clara. Eu mesmo entrego. Mas o envelope jamais chegou às mãos do milionário. No dia seguinte, Clara viu a governanta Patrícia dobrando o papel com força e jogando-o dentro da lareira acesa da sala. O cheiro de papel queimado invadiu o ambiente. Ela correu até a mulher. Aquilo era uma carta pessoal. A senhora não tinha o direito. Tinha sim. Meu dever é proteger esta casa de funcionários atrevidos. Você passou dos limites, onde não devia. Eu só quero que esses meninos tenham a chance de falar, rebateu Clara, com os olhos ardendo. Eles não são mudos. Eles foram calados. Patrícia, impassível, apenas respondeu Quedey do show. Clara, não dos donos dele. A faxineira saiu tremendo de raiva. Naquela noite, chorou sozinha no quartinho dos empregados, mas no meio da dor, lembrou-se de algo. Os meninos não precisavam de permissão para serem ouvidos. Bastava alguém continuar ouvindo. No dia seguinte, Clara chegou ao quarto com um plano diferente. Trouxe consigo um caderno novo, um estojo com lápis coloridos
e um espelhinho pequeno. A gente vai brincar de falar sem som, tá bem? Quero ver quem consegue imitar a minha boca melhor. Daniel e Davi se aproximaram curiosos. Ela abriu o caderno e escreveu a primeira palavra. Só depois mostrou na boca como se pronunciava as s's, O, L, e apontou para o espelho. Daniel tentou. Fez os movimentos com os lábios, bem devagar. Depois apontou para a palavra e escreveu com a letra tremida. Sol Clara bateu palmas. Isso mesmo. Tá lindo. Você é um gênio. Davi repetiu o gesto com outra palavra. Flor, e naquele silêncio cheio de palavras escondidas, os meninos começaram a falar, sem som. Mas Clara sabia. Aquilo era só o começo. Na manhã daquele sábado, Clara entrou no quarto dos meninos com passos mais leves do que de costume. Trazia nas mãos um pequeno rádio portátil, um caderninho e 2 pedaços de maçã polvilhados com canela menos receita da avó dela, que dizia que comida também falava com um coração. Daniel e Davi estavam sentados no tapete desenhando. Ao vê-la, sorriram com os olhos. Clara sentiu um calorzinho no peito. Era como se, pouco a pouco, as paredes daquela casa fossem sendo substituídas por algo mais macio. Hoje a gente vai brincar de som menos ela, anunciou. Ligando o rádio, num volume bem baixo, uma música suave preencheu o ambiente. Davi deitou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Daniel aproximou-se curioso. Clara apontou para a própria boca, depois para os alto-falantes. Som, vozes, palavras. Disse devagar, articulando com a boca bem aberta. Vocês conseguem sentir a vibração. E pegou a mão de Daniel, encostando-a no pequeno rádio. O menino arregalou os olhos ao sentir o aparelho vibrar. Quando a gente fala, o som também vibra aqui, ó, disse, colocando a mão do garoto sobre a própria garganta. Sente. Daniel tocou a própria garganta em seguida. Curioso, abriu a boca e soltou um sopro. Nada de voz. Mas Clara sorriu com entusiasmo. Isso! Tenta de novo, sopra e mexe a boca. Enquanto brincavam, Davi observava, atento. Clara pegou o caderno e escreveu a palavra mãe. Essa é uma palavra muito forte. Tia do amor, apontou para Daniel. Você já sentiu saudade dela, não foi? Ele piscou 2 vezes. Depois pegou o lápis e circulou a palavra. Clara aproximou o espelho e mostrou a ele como formar os sons, encostando os lábios, abrindo bem a boca e menos com um leve sorriso. Daniel tentou. Fez os gestos com dificuldade e um som abafado saiu, quase imperceptível. Vai de novo, com calma, sem pressa. Na terceira tentativa, um murmúrio escapou. Ai, Clara gelou. Os olhos se encheram de lágrimas. Daniel, você falou. Você disse. Mãe, o menino olhou para ela assustado, como se tivesse feito algo errado. Mas então Clara sorriu. E ele sorriu de volta. Davi se aproximou, curioso, e tocou a garganta do irmão. Depois apontou para si e articulou a mesma palavra. Sem som, apenas com os lábios. Clara não conteve a emoção. Isso é um milagre. Vocês estão gritando com o mundo, mesmo que o mundo ainda não escute. Naquela tarde, Clara pediu autorização à cozinheira para levar os meninos ao jardim. Patrícia torceu o nariz, mas como Arthur estava viajando, não houve quem a impedisse. Eles andaram descalços na grama. Clara os ensinou a sentir o vento, ouvir os pássaros, tocar as flores. Isso aqui também fala. O mundo todo tem som. E vocês estão começando a responder a ele. Davi pegou uma folha seca e a entregou a ela. No verso, rabiscou. Mei Clara, você me vê como mãe? Perguntou com a voz embargada. Ele apenas sorriu. De volta ao quarto, Clara
começou a ensinar palavras novas. Usava espelhos, gestos e desenhos. A cada pequena sílaba que saía, mesmo tremida, era como se o mundo ganhasse uma nova cor. No entanto, ao fim da tarde, enquanto os meninos dormiam, Clara escutou passos pesados no corredor. A porta se abriu com força. Era Arthur Monteiro. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, com o rosto fechado. Clara se levantou rapidamente, limpando as mãos no avental. Eu só estava ensinando algumas palavras aos seus filhos. Palavras. Eles não falam, moça. Aceite isso. O mundo já aceitou. O mundo desistiu deles. Mas eu não. Arthur encarou os filhos por um instante. Eles dormiam profundamente, com os rostos calmos. Pela primeira vez, ele hesitou. Eles disseram alguma coisa? Perguntou, a voz menos áspera. Daniel, disse mãe. O empresário desviou o olhar. Isso é cruel. Laura foi tudo o que eles tinham. Eles se fecharam quando ela morreu. Você quer dar esperança para quê? Clara segurou as lágrimas. Porque eles têm vida nos olhos. E porque nenhum pai deveria aceitar o silêncio do próprio filho, sem antes lutar por uma resposta. Arthur não respondeu. Saiu do quarto em silêncio. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Tinha certeza de que sua permanência na casa estava por um fio. Mas algo lhe dizia que o fio mais importante, o que a ligava aos meninos, estava cada vez mais forte. Pela manhã, encontrou Daniel na ponta da escada, com um papel na mão. Era o mesmo caderno da véspera. Ele havia desenhado uma flor e escrito com dificuldade. Clara é igual à mãe mais cor. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Aquele era o som mais bonito que já ouvira na vida, mesmo sem voz. Era pouco antes das 7 da manhã quando Arthur Monteiro acordou com um som que não ouvia há muito tempo. Uma gargalhada. Não era forte, nem escandalosa menos, mas era nítida. Franziu a testa, sentando-se na cama. Aquilo não podia ser o que ele imaginava. Levantou, calçou os chinelos de couro e seguiu pelo corredor. O som vinha do andar de cima do quarto azul. Ele hesitou na porta. Por um segundo, quis simplesmente voltar para o escritório e ignorar. Mas havia algo naquele riso. Algo vivo, como se alguém ali estivesse tentando renascer. Ao empurrar devagar a porta entreaberta, deu de cara com uma cena que o paralisou. Daniel estava de pé sobre o tapete, com os olhos brilhando, tentando repetir a sílaba biou. Clara segurava um espelho na frente dele e articulava bolo. Davi, sentado ao lado, batia palminhas discretas, animado. Biou. Lei, Daniel, Aras. Bo. Oh. Clara sorriu e aplaudiu devagar. Muito bem. Tá quase lá. Agora, tenta comigo. Mãe. M. O menino hesitou. Olhou para o espelho e disse, com voz fraca, mas audível, mãe. Foi aí que Arthur soltou um som de surpresa, um suspiro entrecortado. Clara virou-se assustada. Os meninos também o viram e congelaram. Ele falou. Arthur murmurou. Meu filho falou? Falou. Respondeu Clara, firme, porque alguém o ouviu. O empresário entrou no quarto, como quem pisa num solo sagrado. Olhou para os dois filhos e depois para Clara. Isso não é possível. Eles são mudos. Sempre foram. Não, senhor Monteiro. Eles foram calados. Há anos, Clara se levantou, aproximando-se dele. Eu encontrei os laudos. Estavam esquecidos, como seus filhos. Eles têm mutismo seletivo, não deficiência vocal. E precisam de apoio, não silêncio. Arthur se sentou na beira da cama, como se suas pernas já não suportassem tanto peso. Eu nunca soube como lidar com eles depois que Laura morreu. Ela era tudo. E quando eles pararam de falar, eu aceitei. Era mais fácil do que tentar entender.
e o Senhor os trancou num quarto, achando que o tempo ia resolver. Disse Clara com doçura, mas sem medo da verdade. Mas o tempo não resolve o que precisa de afeto. Arthur passou as mãos no rosto. Estava visivelmente abalado. Você está me dizendo que meus filhos sempre puderam falar. Com ajuda, sim. Eles entendem tudo. Pensam, sentem, se comunicam. Só não foram ouvidos da forma certa. O silêncio no quarto pesou. Os meninos, atentos, observavam cada gesto do pai. Por que ninguém me contou isso antes? Ele sussurrou, com voz rouca. Eu tentei. Escrevi uma carta, mas foi queimada por alguém que queria manter tudo como está. Esta casa vive da aparência, Senhor Monteiro, mas seus filhos não são parte da decoração. Elsnove Arthur se levantou devagar, caminhou até Daniel e ajoelhou-se. O menino, hesitante, esticou a mão e encostou no rosto do pai. Ele repetiu, com voz baixa. O empresário fechou os olhos e chorou. Não um choro barulhento, mas um soluço contido de quem carrega anos de culpa. Eu sinto muito. Me perdoa por não ter escutado antes. Davi aproximou-se e também tocou a mão do pai. Depois, pegou uma folha e escreveu. Pai. Arthur engoliu em seco, sim. Eu sou. E prometo que vou aprender a ser de verdade. A partir de hoje. Clara observava tudo com os olhos marejados. Pela primeira vez, via uma ponte sendo construída entre aquele homem endurecido e os filhos que só queriam ser vistos. Naquela noite, Arthur não saiu para o trabalho. Ficou em Micoaça, sentado com os meninos, no tapete, ouvindo Clara ensinar vogais e sílabas. Perguntou sobre os desenhos deles. Leu os rabiscos com atenção e até tentou repetir os exercícios com a boca. O senhor quer aprender também? Clara brincou. Eu quero recuperar o tempo perdido, respondeu. Com sinceridade, no dia seguinte, Arthur convocou uma reunião com um neurologista especializado e uma fonoaudióloga infantil. Dessa vez, ele mesmo fez questão de levar os laudos antigos e de relatar os avanços que Clara havia promovido. A funcionária da limpeza fez em 3 semanas. O que nós não conseguimos em 9 anos menos, comentou o médico após a avaliação. A fonoaudióloga estava emocionada. Eles têm uma chance real de desenvolver a fala, mas precisam de estímulos constantes, paciência e, acima de tudo, presença. Arthur olhou para Clara. Você aceitaria ficar aqui, oficialmente como acompanhante terapêutica dos meus filhos? Clara ficou surpresa. O senhor quer que eu deixe de ser faxineira? Quero que você seja o que já é para eles. Uma ponte, uma esperança. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água, com uma condição que eles nunca mais sejam trancados. Nunca mais, respondeu Arthur, firme. O clima, na mansão, mudou. Patrícia passou a evitar Clara, mas os demais funcionários começaram a honrá-la com respeito. Dona Rita levou bolo de fubá para o lanche dos meninos e até o segurança passou a cumprimentá-los. Na rotina, Clara introduziu músicas infantis, histórias narradas em voz baixa e sessões com espelhos e cada sílaba era uma conquista. Cada som, uma festa. Na primeira vez que Daniel disse bolo com a voz quase firme, Arthur chorou novamente. Na primeira vez que Davi imitou um bom dia, a casa toda vibrou. Mas Clara sabia. O mais importante não era o que saía da boca deles, era o que, finalmente, entrava em seus corações. Os dias seguintes foram marcados por algo novo na mansão Monteiro. Som, não qualquer som, mas sons sutis, balbuciados, sorrisos abafados, palavras incertas saindo das bocas de 2 meninos que antes eram tidos como irrecuperáveis. Clara organizava a nova rotina com dedicação. As manhãs começavam com sessões de leitura.
seguidas por exercícios com espelhos e jogos sonoros. À tarde, tinham 1 hora de jardim, com palavras associadas a cheiros, texturas e cores. E à noite, uma pequena roda de conversa, mesmo que ainda com mais gestos do que sons, mas para ela era como estar ouvindo um coral. Arthur agora fazia questão de participar sempre que podia. Estava diferente. Chegava mais cedo, deixava o celular de lado, sentava no tapete e olhava para os filhos, como quem quer aprender uma nova língua, menos a deles. Um dia, tentou articular com Daniel a palavra cachorro. Depois que o menino apontou para um vira-lata que apareceu no jardim, erraram juntos, riram juntos. E Clara percebeu que o laço que antes era frágil, agora começava a se enraizar. Mas foi com Davi que a mudança mais profunda aconteceu. Davi sempre foi o mais introspectivo, o que desenhava mais do que falava, que preferia se comunicar com símbolos, rabiscos e silêncio. Daniel avançava com mais rapidez nas sílabas, mas Davi observava tudo. Clara sabia que ele estava acumulando coragem menos, e quando ela viesse, viria com força. Numa noite fria, Clara percebeu que o menino estava inquieto. Andava de um lado para o outro no quarto, segurando o desenho de uma bicicleta com as 2 mãos. Clara se agachou e tentou entender. "Você quer sair de bicicleta?" perguntou, apontando para o papel. Davi balançou a cabeça negativamente. Depois apontou para a porta. "Quer falar com alguém?" O menino assentiu. "Queer ou Daniel?" Ele negou de novo. Então pegou uma folha em branco e, com muito esforço, escreveu apenas 3 letras. Pai. Clara paralisou. "Você quer falar com seu pai?" Ele assentiu com força, mas não queria apenas vê-lo. Queria dizer algo. Clara então pegou o espelho, sentou-se com ele no colo e começou um novo exercício. "Vamos tentar." "Papai, devagar." "Você consegue, Davi." "Eu sei que consegue." Menino olhou para o espelho, mordeu o lábio inferior, respirou fundo, fez os movimentos labiais algumas vezes. Nenhum som, mas os olhos dele estavam firmes, determinados. Tentou mais uma vez, e outra, até que de repente, algo saiu. Um sussurro frágil, mas real. "Pé. Pai." Clara tapou a boca com a mão, emocionada. "Meu Deus. Davi, você conseguiu." "Pai." repetiu ele, agora um pouco mais confiante. Na mesma hora, ela correu para o telefone fixo e ligou para a sala de estar. "Senhor Arthur, o senhor pode vir aqui no quarto, por favor? É urgente." "Tá tudo bem?" ele perguntou, com a voz tensa. "Só venha, e depressa." Minutos depois, Arthur abriu a porta e encontrou Clara ajoelhada no tapete, com Davi sentado à frente, apontando para ele. O menino esticou os braços, abriu a boca e disse: "Papai, toma aqui." Arthur levou a mão ao peito como se tivesse levado um soco. Os olhos marejaram de imediato. Ele se aproximou devagar, como quem teme acordar um sonho. "Você me chamou de pai?" disse com a voz embargada. Davi balançou a cabeça afirmativamente, com os olhos brilhando. "Dorme aqui", repetiu. Mais lentamente, Arthur caiu de joelhos e abraçou o filho com força. Sim, meu filho. Eu durmo aqui." "Hold." E sempre... Clara virou o rosto, tentando conter o choro. Era a cena mais bonita que já testemunhara, mais bonita do que qualquer milagre contado nas novelas ou nos filmes que assistia quando criança. Naquela noite, Arthur pediu um colchão no chão do quarto e dormiu ao lado dos 2 meninos. Clara ficou sentada na poltrona, observando os 3, respirando em paz. Pela primeira vez, a mansão parecia um lar. No café da manhã do dia seguinte, Arthur puxou uma cadeira para Clara e serviu-lhe café
com leite e pão, com manteiga. Davi e Daniel sentaram-se ao lado dela, sorridentes. Eu estava cego. Clara menos, disse Arthur, olhando para ela com sinceridade. Achava que podia proteger meus filhos apenas com dinheiro. Mas você os enxergou de verdade. Clara abaixou os olhos, humilde. Eu só ouvi o que eles nunca disseram com palavras. Isso foi mais do que qualquer médico, qualquer especialista. Mais do que eu mesmo fui capaz. Davi puxou o guardanapo e escreveu algo que entregou ao pai. Arthur leu em silêncio. Quero aprender mais palavras com a Clara, com você. Ele olhou para os filhos e depois para ela. Vamos aprender juntos. Naquela tarde, Clara encontrou os três no jardim, jogando adivinhações, com gestos e palavras curtas. Era um novo capítulo que se iniciava, mas ela sabia, ainda havia algo guardado, algo que precisava ser revelado. Só que isso pertenceria ao dia seguinte. O salão do colégio estava lotado naquela manhã de quinta-feira. Cadeiras alinhadas, pés inquietos. Professores andando de um lado para o outro. Era o evento de encerramento do semestre. E cada turma faria uma pequena apresentação. Nada muito elaborado, menos apenas uma canção, uma fala, um desenho no telão. Mas para Clara, aquele momento era tudo. Daniel e Davi estavam de mãos dadas ao lado do palco, vestindo camisetas brancas com os nomes bordados pela própria Clara. Haviam ensaiado por semanas uma pequena frase para dizer no microfone. Não era obrigação da escola. Não era parte do cronograma. Era um pedido deles. Um pedido nascido do coração. Clara esperava ao lado, nervosa. Não pelo medo de que errassem, mas porque sabia o quanto aqueles dois meninos haviam lutado para chegar ali. Arthur chegou minutos antes da apresentação, vestindo terno escuro e olhos marejados. Sentou-se na primeira fila. A fonoaudióloga também estava lá, emocionada. Dona Rita, a cozinheira, aparecera de última hora com uma caixinha de pão de queijo escondida na bolsa. A diretora chamou ao microfone. Gostaríamos de convidar agora os irmãos Daniel e Davi Monteiro para uma participação muito especial. Um burburinho se espalhou. Muitos pais sabiam que os gêmeos não falavam. Outros sequer sabiam que existiam. Os dois subiram ao palco com passos pequenos, olhares fixos em Clara, que os incentivava com um sorriso e um aceno. Daniel foi o primeiro. Aproximou-se do microfone, respirou fundo e com a voz trêmula disse: Eu falo porque alguém me ouviu. Um silêncio comovido tomou o ambiente. Alguns suspiraram, outros já enxugavam os olhos. Davi chegou em seguida, agarrou o microfone com as duas mãos e completou: E agora ninguém mais vai me calar. Aplausos explodiram. Professores se levantaram. Pés coravam. Arthur não conteve o choro. Levantou-se e bateu palmas de pé, com orgulho nos olhos e lágrimas no rosto. Clara estava, as mãos no peito, os olhos marejados, e um sorriso que carregava todas as dores, todas as noites em claro, cada desenho na lousa, cada som balbuciado no silêncio da mansão. Depois da apresentação, a diretora a chamou discretamente ao palco. Temos algo a dizer. Esta mulher, que começou aqui como faxineira, devolveu a voz a duas crianças e, com isso, nos lembrou do poder de ouvir. Aplausos novamente, agora mais fortes. Arthur subiu ao palco, se aproximou do microfone e, diante de todos, declarou: Hoje eu deixo de ser apenas um empresário. Hoje, eu sou aprendiz da mulher que salvou meus filhos. Clara, você não é só parte da nossa casa, você é a nossa família. Davi e Daniel a abraçaram pelos joelhos, e ela caiu de joelhos, junto com eles. Ali, sobre o palco simples daquela escola,
3 vidas se costuravam em uma nova história. Horas depois, de volta à mansão, Clara guardava os uniformes dos meninos enquanto eles corriam pelo jardim. Arthur apareceu à porta do quarto com um envelope. "É para você", disse, estendendo o papel. Clara abriu e viu um contrato formal, com a assinatura da empresa Monteiro nomindo-a oficialmente como acompanhante terapêutica das crianças, com salário justo e moradia permanente. "Eu não fiz isso por dinheiro", disse, com a voz embargada. "Eu sei, mas agora faço questão de reconhecer o que você é, insubstituível." Ela guardou o envelope, olhou pela janela e viu os meninos rindo, correndo atrás de um cachorro que haviam adotado dias antes. "Eles riem, Sr. Monteiro. Eles gritam, sussurram, cantam com os olhos. Era só isso que eles queriam, ser ouvidos." Ele assentiu, "E por sua causa, hoje, são ouvidos por mim também." Clara saiu do quarto, atravessou o corredor e se sentou no banco do jardim. Daniel veio correndo, pulou no colo dela e sussurrou: "Clara, eu te amo." Davi chegou logo depois, deitou a cabeça no ombro dela e completou: "Agora posso dizer tudo." E naquele momento Clara soube. A voz deles nunca mais seria calada. Clara não era médica, nem fonoaudióloga, não tinha diploma de terapeuta, nem curso especializado. Era só uma faxineira, mas teve algo que ninguém mais naquela mansão teve por anos: coragem para escutar o silêncio. Foi sua escuta paciente, seu amor genuíno e sua persistência diária que quebraram as paredes invisíveis ao redor dos gêmeos. Daniel e Davi não precisavam de milagres. Precisavam de alguém que acreditasse neles quando o mundo inteiro já tinha desistido. E naquele palco, diante de uma plateia incrédula, os dois mostraram que uma voz não nasce apenas da garganta, mas de tudo o que é cultivado no coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais e transformadoras.